Processo civil, estamos falando de atos processuais. Agora já falamos da forma, agora vamos falar do tempo e do lugar dos atos processuais. Artigo 212, começando pelo tempo. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forense. Independentemente de autorização judicial, tá? As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo, tá? Então, independentemente de autorização judicial, tanto as citações quanto as intimações quanto as penhoras podem se realizar fora no período das férias, tá? E nos feriados ou dias úteis fora daquele horário estabelecido, ou seja, em todos os dias, né, feriados ou dias úteis, fora daquele horário estabelecido, das 6 às 20. Independentemente da decisão judicial, não precisa. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Então aí, se o meio for físico, não for eletrônico, vai ser protocolado dentro do horário de funcionamento do fórum, tá? A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então ela roda 24 horas e o prazo termina na 24ª hora, tá? Até as 24 horas do dia do prazo. Vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais. Essa é a regra. Durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, excetuando os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, que é aqui aquele que tem a citação, intimação e penhora, tá? E os após o horário, se for necessário. Ela de urgência, obviamente, tá? 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária, direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, tá? Então, nesse caso, vai ser processado durante as férias forenses, não vão se suspender pela superveniência delas, tá? O procedimento de jurisdição voluntários necessários à conservação de direitos. 2. Ação de alimentos e os processos. Ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador. 3. Os processos que a lei determinar. Então, isso aqui tem que decorar. Processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, os processos que a lei determinar. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias que não haja expediente forense.
são considerados feriados, tá? Os feriados tem que, além de sábado e domingo, os que estão expressos em lei também, tá? Os atos processuais, agora eu tô falando, acabamos o tempo falando do lugar. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, tá? E excepcionalmente ele vai ser realizado em outro lugar. Em razão do quê? Deferência, interesse da justiça, natureza do ato ou a quarta, obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz, tá? Agora vamos falar dos prazos. Apesar que eu acho interessante ler de novo esse artigo, viu? Realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. Qual a exceção para se realizar em outro lugar? Deferência, interesse da justiça, natureza do ato, obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Deferência, interesse da justiça, natureza do ato, obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz, tá? Então, as exceções são deferência, interesse da justiça, natureza do ato, obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Tem que decorar. E sobre os prazos? Dos prazos. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, a princípio, a priori, os prazos vão ser respeitados que estão prescritos em lei. Se a lei for omissa, aí sim, o juiz determinará prazo em consideração à complexidade do ato. Primeiro lei, depois juiz. Quando a lei ou o juiz também não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, nenhum nem outro, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, quais são os prazos? Primeiro que está na lei. Não está na lei, a lei é omissa? Juiz, de acordo com a complexidade da causa. Juiz é omisso também? 5 dias. Tá? E quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas, tá? Chegou uma intimação lá, e você não sabe quando é para comparecer porque não foi com prazo. Tá? Então, ou seja, o prazo vai ser de 48 horas. Não tem prazo legal para se efetuar algum ato, nem legal e nem de juiz, o prazo é de 5 dias. Tá? Será considerado tempestivo o marcado antes do termo inicial do prazo. Tempestivo é fora do tempo, tá? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 219. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Isso é novo. Antigamente o prazo era contínuo. Agora, na contagem do prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.
Então, a princípio, existe a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput, tá? Então, mesmo o processo suspenso, tá? Vão existir serventuários para aquelas situações que não se suspendem lá, que a gente já tratou, tá? Durante a suspensão do prazo, suspender o prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Então, do dia 20 de dezembro ao 20 de janeiro não vai ter audiência nem sessão de julgamento. Em regra, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Suspende-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, acordo, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Tá? O foco é a autocomposição, é o acordo, né, na verdade. Artigo 222. Marca a sessão subsidiária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses, tá? Mas na comarca, sessão sob sessão, onde for difícil o transporte, tá bom? 2 meses, o prazo pode ser prorrogado. Ao juiz é vedado, não pode reduzir os prazos sem anuência das partes. Os prazos peremptórios não podem ser reduzidos pelo juiz sem anuência das partes. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput, aquele de 2 meses, tá? Ele pode ser excedido em calamidade pública. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato. A pessoa perdeu, tá? Independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, se tiver uma justa causa, uma causa justa, aí pode realizar o ato, mas a regra é que perdeu o direito de praticar aquele ato. Considera-se justa a causa o evento alheio à vontade da parte, ela não teve controle daquilo, e que impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá do ato no prazo que lhe assinar. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, hoje é o dia usado para começar a contar o prazo. Então, na verdade, ele começa a contar a partir de amanhã. Exclui do começo e inclui o do vencimento. Ele começa no dia subsequente. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Falhou a internet, lá, o sistema, né, do judiciário, não deu para protocolar aquela petição, o fórum foi encerrado antes, o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal,
como exemplo quarta-feira de cinzas, né, que geralmente começa depois. Então o que acontece? Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte. Tá? Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Desculpa. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Por quê? Porque primeiro vem a disponibilização, depois vem a publicação. O Diário da Justiça ele vai sair com a data, publicar com a data do dia 23. Só que no dia 22 à noite, ele já está disponibilizado na internet. O Diário da Justiça Eletrônico. Só que a data dele, na verdade, é para ser publicado no dia anterior, no primeiro dia útil seguinte, que é o dia 23, por exemplo. Tá? Então a gente não vai contar a data da disponibilização na internet. A gente vai contar a data da publicação mesmo. Tá? A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Aí depois da publicação começa a contagem de prazo. Que na verdade a publicação vai ser o marco, né? E aí a partir dali a gente vai excluir o dia do início, que é o dia da publicação, e começa a contar o prazo no dia seguinte. Tá? A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. É isso aí. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Ah, tem 15 dias para recorrer, eu não vou recorrer, quero que acabe logo o processo. Eu vou lá e abro mão. Exclusivamente a meu favor, desde que eu faça de maneira expressa. O juiz proferirá. O que o juiz vai proferir? Despachos no prazo de 5 dias. Decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. E as sentenças no prazo de 30 dias. Tem que decorar. 5, 10, 30. 5, 10, 30, tá? Despachos, 5 dias. Decisões interlocutórias, a gente já viu sobre isso, no prazo de 10 dias. E sentença no prazo de 30 dias. 5, 10, 30. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Tem que ter motivo justificado. Serventuário. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5. Então, olha só. O serventuário é ele que vai fazer toda a movimentação do processo lá no cartório. Então, ou seja, ele vai ter que remeter os atos conclusos, mandar para o juiz, dar um parecer, alguma coisa do tipo, no prazo de 1 dia. Tá? Entrou lá e tá pedindo para alguma coisa, tem que mandar para o juiz 1 dia. E executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Aquilo que o juiz mandar ele executar, devolveu, chegou no cartório, tá? Execute tal coisa, cite-se o réu, intime de tal coisa. O serventuário vai ter o prazo de 5 dias para correr com isso. Tá? A partir do que? Contado do que? Bom, da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, e 2, da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Tá? Então, esse prazo do serventuário começa a contar da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou contado da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência na ordem referida no inciso 2. Então, ele tem que certificar lá o dia e a hora que ele teve ciência, tá? Ao receber os autos. É tudo anotadinho. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática. Já vai sair lá, independentemente de ato de serventuário da Justiça.
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, tem que ser distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações. Qualquer juiz ou tribunal, independente de requerimento, nem precisa fazer requerimento, tá? Litisconsortes, sei lá, dois autores e um réu, um autor e 3 réus, 3 autores e 3 réus, tá vendo? Esses são os litisconsortes. E tem procuradores diferentes. Por quê? Porque se tiver um mesmo procurador, ele vai lá no fórum, faz carga do processo, tira o processo, leva com ele tal, e devolve no prazo. E já faz o ato para os dois. Agora imagina 2 advogados distintos. Um vai lá, cadê o processo? Não tá com o outro. Então uma parte vai acabar sendo prejudicada. Então por isso, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, diferentes advogados, de escritórios de advocacia distintos também. Isso aqui é novidade, né? Porque o que acontece? Não pode, se for no mesmo escritório, os advogados já olham, né? Nesse caso de escritórios de advocacia distintos, isso é importante. Porque se isso aqui for omitido, a questão está errada. Se tiver lá o litisconsorte que tiverem diferentes procuradores, terão prazos contados em dobro? Não necessariamente. E se eles forem do mesmo escritório, né? Então tem que estar escrito escritórios de advocacia distintos, tá? O dobro do prazo eles têm para se manifestar no processo. Parágrafo 1º. Se a contagem do prazo em dobro, se havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Se essa contagem do prazo em dobro, se havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Se o outro não se defender, então ele não precisa, né, do prazo. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público, tá, será contado da citação, da intimação ou da notificação. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo quando que vai começar a contar o prazo, tá? Salvo motivo diverso, lógico. Bom, a data da juntada aos autos do AR, né, do correio, o aviso de recebimento. A data de juntada nos autos do aviso de recebimento, quando a citação e intimação for pelo correio. Não é a data da citação, não é a data da intimação, tá? É a data da juntada desse AR nos autos. A partir dali que o prazo começa a correr para o réu se defender e para cumprir os outros atos, tá? 2. Agora, quando a citação for por intimação for por oficial de justiça, a data da juntada aos autos do mandado cumprido. O oficial de justiça cumpriu, não começa a contar o prazo do dia que ele cumpriu, que ele efetuou a diligência, não, e sim do dia que foi juntado esse mandado cumprido nos autos, tá? Aí começa a correr o prazo. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Olha só, o escrivão chefe de secretaria pode citar, lembra que a gente falou lá? Pode intimar. A pessoa apareceu lá no cartório. Apareceu? Opa, o senhor está citado, o senhor está intimado, já está aqui, ó, tem uma citação de intimação, tá? O senhor já está citado, não preciso mandar o oficial de justiça na sua casa, o senhor já apareceu, né? Então, da data daquela ocorrência, entendeu? Quando se der por escrevente, da data da ocorrência aí, nesse caso. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Então, se for por edital, é no dia seguinte ao fim daquele prazo que o juiz assinou lá, tá? É o dia seguinte, tem 30 dias, então no 31º dia começa a correr o prazo. O dia útil subsequente, seguinte, a consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. No meio eletrônico, o prazo começa a correr no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da
término do prazo que a consulta se dê. Você tem 15 dias para consultar. Tá? No segundo dia foi consultado, recebeu, então já começa a correr dali. Se não, só no dia seguinte ao fim do dia, né? Que é, no caso, tá? Quando essa citação de intimação se realizar por meio de carta, tá? Se for por carta, a data adjuntada do comunicado de que trata no artigo 232 ou não, havendo esse, a data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação de intimação se realizar em cumprimento de carta. Não é carta correia, carta precatória, rogatória, carta de ordem, etc. Tá? São as cartas que a gente ainda vai estudar. Da comunicação dos atos processuais. Comunicação entre os juízes, né? Nesse caso, a data adjuntada aí, da carta cumprida, tá? A data adjuntada do comunicado, de que trata o artigo 232, ou, não havendo esse, a data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida. Por quê? Quando você manda uma carta precatória, enfim, geralmente agora existe, isso é uma novidade, a possibilidade de se mandar um e-mail, por exemplo, indicando que o ato já está cumprido, mesmo antes da devolução do mandado cumprido, entendeu? Antigamente tinha que esperar a carta chegar pelo correio de novo e tal, quando chegasse, juntasse aos autos, aí começava a correr o prazo. Agora também é assim? Também, porém, se comunicar primeiro, uma mera comunicação, olha, juiz da comarca tal, que expediu a carta, né? O ato, o mandado foi cumprido, a diligência foi executada já. Então começa a partir dessa comunicação, dessa mera comunicação. E quando a carta chegar, simplesmente anexa, simplesmente junta nos autos, tá? Agora, se não for comunicado, aí tem que ser, obviamente, quando a carta chegar cumprida, tá? A data da publicação, quando a intimação se der pelo diário da Justiça impresso ou eletrônico, aí começa a data da publicação. O dia da carga, esse é o último, tá? Quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. Aí, se foi retirar, chegou lá e falou, olha, eu sei que eu já vou ser processado, sei lá, eu quero fazer carga. No caso da intimação, né? O advogado chegou lá para fazer carga, para retirar o processo e tinha uma nova intimação. Entendeu? Então ele já considera o prazo dali, entendeu? Da data da carga. Parágrafo 1º. Quando o réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referirem os incisos 1 a 4 do caput. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 a 4 do caput. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente, cada um com o seu prazo, tá? Agora, já mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 a 4. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da terminação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação, tá? Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe no processo, sem intermediação de representante judicial, não tem advogado, não tem, enfim, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial vai ser a data em que se der a comunicação. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput, a citação com horas certas. Inciso 2. Adjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação
ou intimação for por oficial de justiça. Então, no caso da hora certa, vai ser também a data da juntada, do mandado cumprido, tá? Aplica-se no inciso, disposto no inciso 2 do caput a citação com hora certa. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória de ordem, são as 3 cartas, a realização da citação da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico, é o que eu falei da informação, que vai antes da devolução da carta. Incumbe ao juiz, agora relacionado à verificação dos prazos e das penalidades. Tá? Prazos e penalidades. Incumbe ao juiz, 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. O serventuário tem prazo para cumprir as suas obrigações. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Então isso é bem sério. Qualquer das partes, o Ministério Público ou Defensoria Pública, poderá representar o juiz contra o serventuário, que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Os advogados públicos ou privados, o defensor público ou membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Eles podem fazer carga, pegar os autos de infração, pegar o processo, o defensor público, o membro do Ministério Público, tá? E os advogados públicos ou privados. E eles devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Esse é o prazo. Qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Ele vai exigir. Obviamente, através da figura do juiz, né? Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, o interessado vai lá, reclama para o juiz manda em 3 dias ele devolver. Ele vai ser intimado dessa decisão, 3 dias para devolver desse despacho, 3 dias. Se ele não devolver, ele vai perder o direito à vista fora de cartório, ele só vai poder ver o processo lá no cartório, não vai poder levar para o escritório, e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Tá? Metade do salário mínimo. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato também lá para a OAB, tá? No local da ordem da OAB, porque também lá ele também vai ser aberto também vai instaurar lá um procedimentozinho disciplinar, tá? Para que lá também ele seja punido, impôs multa. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Tá? É mais fácil você punir o agente público do que o particular, né, no caso. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito, igual do juiz particular que manda para a OAB. Qualquer parte, o Ministério Público ou Defensoria Pública poderá representar o corregedor do Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Agora quem excedeu o prazo foi o juiz, não foi o serventuário, foi o juiz. Então, o que vai se fazer? Representa o corregedor do tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça contra aquele juiz. Distribuída a repressão ao órgão competente, ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico, para, querendo apresentar justificativa, no prazo de 15 dias, tá? Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 dias, pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator, contra o qual se representou para a decisão em 10 dias.